Boa tarde, internautas, ouvintes do programa Fogo de Pinho. Boa tarde, colaboradores. É uma honra para nós, nesta tarde, estarmos aqui com o Nereu Piovesan, ex-vice-prefeito de Palmeiras das Missões, deputado federal Henrique Fontana, que está em Palmeiras das Missões, na região, fazendo contatos políticos. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Brizola. Boa tarde, Nereu. Uma honra muito grande, uma alegria estar aqui junto com vocês, participando do teu programa, do Fogo de Pinho. E é uma honra também muito grande estar sendo agora acompanhado, né, tanto pelos ouvintes da Rádio Palmeira, como pelos internautas que estão conosco ao vivo, Brizola. E à disposição para a gente bater um papo sobre a política, o país e também questões importantes aqui para a Palmeira. Com certeza, esse programa aqui, essa live, será transmitida já na segunda-feira pelo Fogo de Pinho, lá na Rádio Palmeira, M740. Nós queremos mandar um abraço especial aos nossos colaboradores, a Diago Imagem, equipamentos de última geração na área de imagem. Contamos com radiologia geral, tomografia computadorizada, ultrassonografia, densitometria óssea e biópsia. Francisco Pinheiro, 116, próximo ao hospital, fone 3742-2629. Também a Uninter lhes oferece 160 opções de curso à distância com excelente qualidade. A Uninter é o maior centro universitário do país. Borges de Medeiros 390, centro 3742-8080. Feirão Seminovos, uma empresa do ramo de veículos novos e seminovos que você pode confiar. Sua missão é sempre a satisfação do cliente. Na General Osório 209, centro 3742-1981 ou 9964-11371. Também o nosso amigo, o odontólogo Dr. Nelson Faveto, especialista em implantes ósseo-integrados, consultório junto à Odonto Plus, Francisco Pinheiro, 332, sala 201, fone 3742-1280 e 379. Experiência, qualidade e conhecimento. Então, inicialmente eu quero cumprimentar o Nereu, Nereu Piovesan, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui conosco nessa tarde. Boa tarde, Jorge, boa tarde, nosso deputado Henrique Fontana. Dizer que para mim é uma honra muito grande estar aqui nesse teu programa, para a gente mais uma vez tratar de assuntos muito importantes para o país, para o estado e principalmente para o nosso município aqui e região, quando envolve essa questão tão importante aqui do Hospital Público Regional. Deputado Henrique, nós estivemos agora aqui em Palmeiras, durante 2 dias, manhã, tarde e noite, discutindo via CPS Sindicato com especialistas. O doutor Galdêncio Frigoto esteve aqui conosco, o Joelmir Machado, articulista do Correio do Povo, esteve conosco, e a temática era educação pública, democracia e soberania. Eu queria ouvir a tua opinião nesse momento crucial em que o Brasil está vivendo, né? Como é que está a nossa democracia e a nossa soberania, deputado? Nós, por perda, né, quase dá para se dizer que total, dos nossos direitos democráticos, nós estamos vivendo uma desestruturação do nosso projeto de nação e da nossa soberania, né? O Brasil está vivendo, Brizola e ouvintes do nosso Fogo de Pinho, nós estamos vivendo um golpe que está desestruturando as políticas públicas. Um dos motivos que o golpe foi constituído, um deles, teve outros motivos também, mas um de grande importância foi exatamente o interesse de grandes capitais que querem explorar o pré-sal brasileiro. E por isso que eu ligo com a tua pergunta sobre a temática de soberania, porque o pré-sal brasileiro é a maior descoberta petrolífera do planeta nos últimos 40 anos. Então vou repetir isso para os nossos internautas. É a maior descoberta, Nereu, de petróleo no planeta dos últimos 40 anos. E evidentemente as multinacionais, os grandes interesses econômicos que operam no negócio do petróleo no mundo, queriam a todo custo colocar a mão no petróleo brasileiro. Nós, quando governamos com o presidente Lula e a presidenta Dilma,
determinamos que este petróleo dos brasileiros, que é uma grande fronteira de possibilidade para construir um futuro melhor para o nosso país, e como tu estás tratando aqui de um encontro que foi promovido pelo CEPERS, nós estamos falando de educação, soberania e democracia, nós determinamos que este petróleo ele era para financiar a educação e a saúde dos brasileiros. 75% do petróleo do pré-sal para a educação e 25% para a saúde. Infelizmente, diversos poços desse petróleo estão sendo vendidos a preço literalmente de banana, né? Estão sendo praticamente doados esses campos de petróleo, mas nós temos dito que em se constituindo uma vitória do presidente Lula nas próximas eleições, nós vamos fazer de tudo para anular esses contratos, né? Porque nós entendemos que quem compra uma mercadoria, como é o caso deste petróleo, né, a um preço evidentemente aviltado, é mais ou menos como quem compra mercadoria roubada. Sabe que está cometendo também um crime, porque sabe que aquela mercadoria não está sendo vendida pelo preço que vale. Então, nós vamos trabalhar para anular esses contratos. Mas, em síntese, né, a pergunta que tu me propões, Brizola, o que nós estamos vivendo? Uma crise profunda na democracia brasileira, que teve golpeado o seu pilar essencial de qualquer processo democrático, que é o fato de que só o voto direto da população pode eleger os governantes, e a partir disso nós tivemos um processo contínuo de perda de soberania. Algumas coisas nós estamos resistindo, eu digo nós porque, como todo mundo sabe, eu sou um deputado de oposição a este golpe, ao atual governo, e nós estamos fazendo de tudo para preservar a Eletrobras, que eles também querem vender, e felizmente conseguimos evitar que eles aprovassem a lei para privatizar e vender o sistema Eletrobras, que significaria conta de luz mais cara para todos os cidadãos brasileiros. Não estamos conseguindo impedir a venda de parte da Petrobras, porque ela não depende de autorização legislativa. É uma situação muito sui generis, errada. Na verdade, o ministro Lewandowski tomou uma decisão, o ministro do Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão recentemente que está salvando parte da Petrobras, mas eles já haviam vendido diversas coisas. E, aliás, a perda de soberania sobre a gestão da Petrobras, só para dar um exemplo, uma Petrobras hoje está sendo dirigida como se fosse uma empresa privada, como se fosse a Shell. Isto é parte do que gerou a explosão de preço dos combustíveis no país. É esta decisão de como dirigir a Petrobras, abrindo mão da soberania nacional, é que está colocando o bujão de gás a R$80 e a gasolina quase R$5 o litro, em alguns lugares está passando de R$5. E é fácil das pessoas compreender, né, Nereu? Porque a Shell, se puder vender gasolina a R$6, é o que eles querem. Porque a Shell ela visa o maior lucro possível na venda da gasolina. Só que a Petrobras ela é uma empresa nossa, dos brasileiros. A Petrobras ela não pode ser dirigida para aumentar o lucro dos acionistas que compraram ações da Petrobras lá na Bolsa de Nova York. Porque os acionistas principais da Petrobras somos todos nós brasileiros. Então, se o Brasil é um país autossuficiente em petróleo, ele deve usar esta autossuficiência para proporcionar a oferta de energia, combustíveis, diesel para a nossa agricultura, porque eu não estou falando só de gasolina para circulação de veículos, mas falo de tudo, porque o combustível ele incide sobre a vida e todos os produtos. Então, o que a Petrobras deve fazer, e é isto que nós queremos retomar num projeto de desenvolvimento nacional, é baixar o preço dos combustíveis, diminuindo o lucro da Petrobras. Esse é o caminho certo e é o caminho do interesse nacional. Deputado Henrique Fontana, nós, após o golpe em curso, né, com o golpista Temer e seus aliados, houve lá no Congresso a aprovação da PEC 95, que, via de regra, congelará os investimentos para a saúde e para a educação por 20 anos.
quais são, em permanecendo esta questão, os efeitos para o nosso país a longo prazo, médio e longo prazo? Os efeitos são duríssimos e insustentáveis, né? Essa emenda constitucional ela é tão absurda para as pessoas que, vamos dizer, não... para exemplificar o absurdo, basta dizer que nenhum país do mundo adotou uma medida destas em nenhum momento da história da humanidade. Ou seja, dizer o seguinte, olha, o Brasil deve congelar por 20 anos. É isso que diz essa emenda, porque ela vai para muito além da questão da saúde e educação. Ela vai para saúde, educação, assistência social, melhoria das aposentadorias. Ela diz que tudo tem que ficar congelado para, no máximo, ser corrigido pelo percentual da inflação. E o Brasil é um país extremamente desigual. Aliás, esse é o maior problema que o país tem para enfrentar. O combate à desigualdade é o maior desafio que o Brasil tem para enfrentar. Hoje, 6 pessoas detêm a mesma renda, Nereu, Brizola e nossos internautas, 6 brasileiros têm a mesma renda que 100 milhões de brasileiros. Então, essa desigualdade ela é causa de muitos problemas no país, inclusive da recessão econômica, do desemprego, dos problemas de segurança. Então, a desigualdade é algo muito grave. Voltando à emenda constitucional, esta emenda constitucional ela propõe o congelamento desta desigualdade. Porque a pergunta que eu faço para qualquer um dos nossos ouvintes, internautas, é: o Brasil precisa de mais ou menos atendimento de saúde? Resposta: precisa de mais. O Brasil precisa de mais ou menos vagas de universidades, em escolas, creches? Quantos brasileiros vivem em bairros que ainda não têm saneamento básico? Bairros onde a rua não está calçada? Então, ou seja, as políticas públicas e os investimentos públicos no Brasil precisam crescer. Portanto, congelar os investimentos públicos, especialmente em saúde e educação, mas também em todas as áreas, é um verdadeiro crime que se comete contra o futuro do nosso país. E a crise será crescente e de enorme gravidade se esta emenda constitucional não for revogada. Porque os hospitais, né, que estão hoje enfrentando problemas sérios, falta de recursos, às vezes falta de medicamento no posto de saúde, isto vai se agravar cada vez mais. O nosso compromisso, o presidente Lula tem colocado isso, Fernando Haddad apresentou ontem ou hoje o programa que nós vamos defender nesta eleição agora, e ele ali coloca isso, o compromisso de revogar este congelamento de investimentos públicos. Muito bem. Nós estamos aqui com Nereu Piovesan, Henrique Fontana, no programa Fogo de Pinha, esta live que será transmitida na segunda-feira, né? Segunda-feira estamos com os nossos ouvintes aí, na Grande Palmeiras das Missões. E eu quero mais uma vez agradecer os nossos colaboradores, a Diago Imagem, a Uninter, o CPEA Sindicato, que há 7 décadas vem lutando pela educação pública com qualidade e para todos, Feirão Seminovos, da família De Carli, e o Dr. Nelson Favreto, essa figura simpática, que é um odontólogo, e há 6 anos aí, eles todos praticamente nos dão a honra de dar um voto de confiança ao Fogo de Pinha. Mas eu quero aqui, nesse fundo musical, que é o Pampa Corda, que a gente está rodando aqui, é para a gente entrar na temática seguinte. A temática seguinte é relacionada ao Rio Grande do Sul, Nereu e do Estado do Rio. Né? Nós tivemos, e eu presenciei ali na luta de mobilizações que estive presente durante esses últimos 2 anos, 3 anos do governo Sartori, nós percebemos absurdos, por exemplo, congelamento de salários por mais de 30 meses. Investimento praticamente zero na educação. Aqui a gente olha as escolas, comparando com outros governos, etc., onde muitas escolas ganharam recursos para ampliação, etc. Nenhuma ampliação.
E também tivemos, reviver com comentários, eu tenho amigos da Brigada Militar, a segurança literalmente sucateada. E a outra informação é de que o Estado, mesmo com a negociação da dívida, continua endividado. Como é que tu analisa essa questão aqui no Rio Grande do Sul, Henrique? Bom, primeiro nós temos que sempre lembrar, né, que vamos começar por esse símbolo, né, de má gestão, de mau governo, que é negar o pagamento em dia aos servidores públicos do Estado. Né? Porque isso não foi feito porque o Estado não tem dinheiro para pagar. Porque o atraso no salário, ele é um fluxo. Né? Se eu posso pagar o salário 20 dias depois, por que eu não posso pagar 20 dias antes? Ao longo de todo o governo, metodicamente, o governador Sartori manteve os salários atrasados para criar um ambiente de justificativa, né, de que, eu não estou dizendo que o Estado não tem dificuldades financeiras, evidentemente, mas este mesmo Estado que sempre teve, Nereu, dificuldades financeiras, ele foi governado durante 8 anos pelo nosso projeto. 4 anos por Olívio Dutra, que aliás à época tinha como vice-governador Miguel Rosseto, que hoje nos representa como pré-candidato a governador do Estado, o Miguel Rosseto, e foi governado por Tarso Genro. Nestes 8 anos, nós pagamos o salário sempre em dia. E as dificuldades do Estado eram as mesmas que ele tem hoje. Então é uma questão de escolha. E o pré-candidato Rosseto tem dito, primeiro ato dele, se for escolhido pelo povo gaúcho para governar o Rio Grande, é assinar o decreto e a determinação para que se retome o pagamento em dia dos salários dos servidores públicos. Ponto número 2. Nós precisamos de um governador e de um governo que, de fato, represente o Rio Grande do Sul na disputa federativa. Porque a maneira como o Estado do Rio Grande do Sul está sendo discriminado, tanto na forma como ele está pagando esta dívida, sempre às vezes quando eu participo de um debate ou entrevista, alguém me diz, mas o PT governou com o Olívio, com o Tarso, por que não renegociou a dívida? E eu respondo, talvez as pessoas não lembrem, mas nós conseguimos passos importantes na renegociação da dívida. Durante o governo Tarso, quando a presidenta era a presidenta Dilma, foi alterado o índice de correção da dívida, isto diminuiu o montante da dívida gaúcha e diminuiu o percentual, o valor que tinha que ser pago por esta dívida. Agora, o fato é que o Rio Grande do Sul tem um grande crédito do governo federal e que o atual governador não tem, como a gente diz, cobrado com a firmeza de quem lidera os gaúchos do Rio Grande. Então, a segunda questão, porque nós estamos falando de um tema abrangente que tu propõe um questionamento para mim, é que o governador do estado do Rio Grande do Sul, ele tem que representar os gaúchos, lutar pelo interesse do Rio Grande do Sul. Por exemplo, não é uma obra desta, mas vamos falar de uma obra que impacta na nossa região. Quando é que tu ouviste, Brizola ou Nereu, o governador atual do Rio Grande do Sul, que está encerrando o seu mandato, dar uma entrevista ou ir a Brasília uma vez em disputa da retomada das obras da ferrovia Norte-Sul, que terá que passar aqui por Palmeiras das Missões? Não houve nenhuma. Nunca, nenhuma vez. Eu sou deputado federal, eu não participei de nenhuma reunião que o governador tenha convocado a bancada inteira do Rio Grande do Sul para ir para o gabinete do presidente da República exigir que venham pelo menos 200, 300 milhões a mais para acelerar a conclusão da duplicação da BR-116, que é a grande rodovia que está em duplicação, que liga a região metropolitana de Porto Alegre e a Serra Gaúcha ao superporto de Rio Grande. O Rio Grande do Sul hoje é um estado onde as obras de duplicação estão praticamente paralisadas. Por que eu dou esses exemplos? Porque nós temos um governador que não tem força política, não tem capacidade de articulação, de pressão, e nós precisamos, para resolver o problema do Rio Grande do Sul, nós temos que ter um governador que
de fato, lidere um processo político no Estado. Por exemplo, o Tarso era governador e a presidenta Dilma, presidente da República, os dois do mesmo partido, mas tiveram momentos tensos de disputa sobre a renegociação da dívida. E nós conseguimos um resultado positivo. Então, Brizola, na minha visão, este governo que está se encerrando, ele teve todas as oportunidades, governou por 4 anos, e o resultado para o Rio Grande do Sul é muito ruim. Pífio, muito ruim. Tu que andas por esse Rio Grande afora, o que tu poderia dizer para nós? Porque aqui, como eu disse, Palmeiras, região, eu também ando bastante, nós conhecemos, a gente não enxerga uma obra de grande porte assim, tu que andas pelo Rio Grande afora. Não, é o que eu digo, todo o Rio Grande do Sul, alguém me pergunta, tá bom, quais são as obras, quais são as iniciativas? Por exemplo, quando a gente lembra de Olívio Dutra, a gente lembra da UERGS, por exemplo. Lembra de Olívio Dutra, lembra do programa, para citar alguns, tem muitos outros, Sabor Gaúcho, de apoio à nossa agricultura familiar. Qual é a marca do governo Sartori? Não tem. Ó, por exemplo, aqui em Palmeira das Missões, qual é a obra que o governo Sartori fez em Palmeira das Missões? Então, efetivamente, o Rio Grande do Sul precisa passar por uma mudança e, do meu ponto de vista, esta mudança está fortemente desenhada para que seja com a eleição do pré-candidato que eu apoio, a governador do estado, que é o nosso ex-vice-governador, Miguel Rosseto, que foi vice ao lado do Olívio, e ele que foi também ministro, né, do Desenvolvimento Agrário, ministro da Agricultura Familiar durante o governo Lula e ministro da Previdência e do Trabalho ao lado da presidenta Dilma, uma pessoa que tem uma experiência larga, de muita qualidade como gestor público e que tem todas as condições de reorganizar o estado do Rio Grande do Sul. Ele esteve aqui recentemente, agora, nesse domingo passado, eu estava presente, as lideranças da região inteira, do estado inteiro, e disse 2 coisas importantes. Que ele, em se elegendo governador do estado, estaria já assumindo o compromisso de terminar definitivamente com o atraso do salário dos servidores. Não deixou dúvida sobre isso. E também disse que ele seria, junto com os articuladores, foi um dos principais, estaria à frente, puxando esse grandioso projeto para a nossa região, que nós vamos falar agora, que é o Hospital Público Regional HPR, uma ideia, um projeto, uma realidade. Eu queria, inicialmente, lembrar mais uma vez aos nossos internautas, nossos colaboradores, que o programa Fogo de Pinho, tanto hoje, aqui via live, quanto segunda-feira, com esta mesma temática, as questões relacionadas ao nosso país, ao nosso estado e, evidentemente, à nossa região, que diz respeito a este sonho de milhares de homens e mulheres, juventude, que sonharam juntos com este projeto do Hospital Público Regional. Eu queria inicialmente ouvir o Nereu, que o Nereu, juntamente com tantas lideranças, eu também estava lá, a gente se sente orgulhoso disso, Henrique. Nós somos protagonistas do pontapé inicial do projeto do Hospital Público. Nereu era nosso vice-prefeito, vice-prefeito, na cidade, quando a gente deu o pontapé inicial, ao lado do nosso saudoso amigo, né, o ex-prefeito Lourenço Ordengue. Nereu, o que tu dizes para nós, Nereu, sobre esse projeto? Primeiro, reforçar essa questão da importância da questão do Hospital Público Regional e aqui fazer uma referência ao papel que o deputado Henrique Fontana cumpriu nesse processo de construção desse projeto, que ele é um sonho e que se viabiliza a realização concreta. Saudar também o Jorge, que foi um dos primeiros a levantar essa ideia, junto com outros no partido, enfim, no movimento sindical. Mas essa questão do hospital, para nós, ela tem uma relevância muito grande por conta do significado que tem. E desde o início, todos os que se envolveram nesse processo, eles tinham uma concepção que o hospital é muito maior
do que a disputa política partidária na região. E por isso foi feito todo um esforço no sentido de agregar todas as forças possíveis para a gente iniciar esse hospital, do ponto de vista do projeto, da dificuldade, da forma de trabalhar o desenvolvimento dele, porque desde o início, inclusive você foi um dos que levantou da complexidade, e que era um processo mesmo a questão da luta pelo hospital público regional, mas pelo que ele significa. Nós sabemos que além da questão da vida das pessoas, e que isso nos governos do Lula e da Dilma tinha muito presente, inclusive na gestão do Tarso Genro também, que é o cuidado com a saúde pública, né? E o Tarso se comprometeu, inclusive, com a questão do Hospital Público Regional. Então, essas coisas todas, quando se trata de cuidar da vida das pessoas, nossos governos são pioneiros. E essa questão do Hospital Público Regional tem esse viés de cuidar da vida das pessoas, da saúde, para evitar que a pessoa tenha que ficar longe da sua família no momento mais difícil da sua vida, quando está doente, e que às vezes, inclusive, os familiares não conseguem visitá-los lá no hospital, na unidade hospitalar, onde que ele está internado. E segundo, do ponto de vista do desenvolvimento econômico e social da região. Então, por conta disso tudo, é que houve toda essa batalha e que a gente sabe que envolveu muita gente, mas a essência está em nós efetivamente consolidar, ter hospital, proporcionar o desenvolvimento e cuidar da vida das pessoas. Deputado Henrique, eu quero publicamente aqui te agradecer no sentido assim das intervenções qualificadas que tu fizeste sempre quando solicitado no Fogo de Pino. A gente, em muitos momentos com esta pauta do hospital público, nós colocávamos um carro de som na rua, porque o Fogo de Pino estava iniciando e precisava ser conhecido, dizendo que o deputado Henrique Fontana faria uma intervenção. Eu quero, antes da tua fala aqui, quero ver se eu acerto aqui. É uma música que eu quero te homenagear com a música de fundo musical aqui. Vamos ver se tu vai gostar. Mercedes Sosa. Não sei se acertei, mas é uma música que era quase universal, né? Eu gosto muito dessa música. A gente só vai colocar ela de fundo, né? Vou deixar isso assim. É muito linda essa música. Vamos deixar ela de fundo para nos inspirar a tua luta, que é universal também. Deputado Henrique Fontana, fala um pouquinho para nós o que significou para a tua vida te envolver nesse projeto grandioso que mexeu com 500 mil pessoas que serão beneficiadas, mas muito mais, porque é SUS e ele abrirá o espaço para mais pessoas serem atendidas. Bom, Brizola, eu tenho muita segurança para falar para as pessoas que estão nos acompanhando que esse provavelmente está assim entre os principais projetos pelos quais eu dedico a minha participação e atuação na política como deputado federal. Esse projeto ele entrou na minha vida quando vocês, que era aquele grupo, né, inicial que pensava nisso, especialmente os movimentos sociais aqui de Palmeira e da região. Eu lembro de ter conversado com o Frei Sérgio numa reunião que fizemos, né? Era um início, inclusive, esse sonho tinha o apelido assim de ser um hospital público federal, né? E é como eu sabia, sei até hoje, né, que o governo federal ele entra sim com o orçamento federal para construir, para custear hospitais como esse, mas os hospitais hoje não tem mais nenhum hospital que seja, não tem mais nenhum, não é verdade, alguns sobraram no passado, mas o governo federal ele não administra um hospital diretamente, né? Então eu me lembro daqueles primórdios, né, todas essas lutas. Eu me lembro de uma primeira grande plenária que nós fizemos aqui no Centro Cultural, né? Eu era líder do governo do presidente Lula naquela época, quando vim nesta reunião. Foi uma reunião memorável, histórica, assim como me lembro de uma outra reunião nesta caminhada, quando a gente trouxe talvez uma das
poucas vezes, se é que não tenha sido a única, em que um ministro da Saúde veio a Palmeira das Missões, o ministro Temporão, né, esteve aqui em Palmeira das Missões, nós estávamos juntos naquela reunião. Então é uma longa história de batalha, né? E eu, quando as pessoas me perguntam, quando eu ando pela rua em Palmeira, na região, mas Fontana, vai sair o hospital? E quando é que começa o hospital? Está atrasado o hospital? Eu digo, olha, realmente, se dependesse do meu trabalho, da nossa dedicação, de quem está aqui, esse hospital, obviamente, já estaria sendo construído e quem sabe até já estivesse pronto, mas tem coisas que a gente não controla no processo, né, de gestão pública, da construção de um imóvel. É preciso luta, organização, pressão, superar obstáculos burocráticos, administrativos, legais. Muita coisa aconteceu no caminho. Só que eu sempre digo assim para as pessoas que, vamos usar aquela frase mais popular, né, para as pessoas de pouca fé, eu digo assim, nós temos que acreditar na nossa luta. Esse hospital é necessário, ele é justo, ele está bem planejado, ele está bem pensado e ele precisa ser construído e ele precisa atender estas 500 mil pessoas que moram nesta região. Porque um dos motivos pelos quais nós pensamos, lutamos e defendemos esse hospital é porque o povo do interior tem direito a ter atenção de saúde de média e alta complexidade. Eu não posso, por exemplo, assistir ao mesmo tempo sendo construída a duplicação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que eu apoio, está quase pronta a obra, inclusive, e dizer que Palmeira das Missões não pode ter um hospital para 220, 230 leitos, no nosso caso são 224 leitos, diversos, inclusive de UTI pediátrica e UTI de adultos. Então, esse hospital ele é necessário, ele está bem planejado. Eu sempre gosto de homenagear o Dr. Barrichello, que se dedicou muito, e os profissionais que foram contratados à época, inclusive, para fazer um estudo de demanda, né, Nereu? Dr. Maurício e Dr. Everton. Isso, ou seja, esse hospital não saiu da cachola de ninguém, não é uma coisa feita... E aí eu quero dizer para as pessoas, vejam os obstáculos que nós já superamos. Primeiro, nós concluímos um projeto de concepção do hospital, baseado no estudo de demanda. Segundo, nós transformamos isso com muita luta e mobilização numa prioridade de investimentos do Ministério da Saúde e do Governo Federal. Hoje tem um contrato assinado entre o Governo Federal e a Caixa Econômica Federal com a participação do município de Palmeira das Missões. Contrato no valor de 165 milhões de reais. É o restante esse, Henrique? É o total, é o contrato total. Total. Desse dinheiro, em torno de 60 milhões, a bancada gaúcha priorizou como emenda. A emenda não só foi empenhada, como foi paga, e em torno de 60 milhões estão no caixa da Prefeitura de Palmeira das Missões. Quarta questão, o projeto foi contratado, executado. Sabe aquela coisa que quando vai construir a casa, tem que primeiro encomendar a planta. A planta está toda pronta, licenciada. E agora, recentemente, Brizola, no dia 23 de julho, está aqui a cópia, né, do ofício da Caixa Econômica Federal, no dia 23 de julho, nós vencemos mais um obstáculo, porque o orçamento do hospital foi tecnicamente aprovado pela Caixa Econômica Federal, que é o órgão através do qual se executará esta obra. Nós agora temos um novo desafio a vencer, que este é praticamente, eu diria, o último, né? Que é o posicionamento do Tribunal de Contas do Estado, e eu tenho participado de reuniões, tenho, vamos dizer assim, contribuído em tudo que posso para que a gente consiga vencer também este passo, né? Que é da chamada autorização técnica do Tribunal de Contas do Estado. A dúvida que o Tribunal de Contas tem, Brizola, nós conversávamos um pouco antes de entrar no ar aqui no Fogo de Pinho, é quem vai custear os atendimentos depois de pronto o hospital. E esta dúvida é razoável, mas a resposta de quem vai custear, ela é uma resposta bastante direta e simples. Quem vai custear vai ser o governo federal, o governo do estado e
os governos municipais, 72 em consórcio, 72 municípios que participam deste esforço. E isto tudo vai ser costurado ao longo do período em que vamos construir o hospital. Que o início, da data do início até a conclusão de uma obra como essa, na melhor das hipóteses, se tudo andar bem, as coisas forem super azeitadas, quer dizer, o Nereu já foi vice-prefeito, sabe que surgem percalços, problemas, mas na melhor das hipóteses vão ser 2 anos. Pode até chegar a 2 anos e meio, 3 anos. Então é neste período que nós vamos adequar os últimos detalhes de como será feito, né, o custeio dessas ações. Agora, o que eu digo como argumento que coloquei em reuniões do Tribunal de Contas do Estado, a mesma lógica que existe para custear a duplicação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que está lá com a obra praticamente pronta, é a mesma lógica que vai custear o nosso hospital aqui em Palmeira. Ou por que pode duplicar o Hospital de Clínicas em Porto Alegre e terá custeio para ele, e aqui em Palmeira, no interior, não poderia construir um hospital de 224 leitos. E outra coisa que eu aproveito a audiência, que é grande do Fogo de Pinho, Brizola, é para desmistificar este chamado conflito entre hospitais. O Hospital Público Regional a ser construído em Palmeira, e que é, na verdade, de 72 municípios, ele é uma peça complementar no sistema de saúde de Palmeira. Os demais hospitais vão continuar atendendo casos de menor complexidade, e esse hospital nosso novo, ele vai ser a referência desses 72 municípios para os casos mais graves e mais complexos. E além de tudo, ele pretende ser um hospital escola para que os jovens que estão estudando nas nossas universidades, especialmente aqui em Palmeira, que já tem diversas na área de saúde, dentre elas a enfermagem, nutrição, aí vocês me ajudam que eu não tenho todas de cabeça, né? E nós queremos um dia conquistar uma faculdade de medicina aqui para Palmeira, mas também pessoas aqui de perto da região poderão vir fazer a sua residência, o seu estágio, né, dentro do nosso Hospital Público Regional. Então, ele é um investimento justo, necessário, correto e que se encaixa dentro do que o Sistema Único de Saúde, o Sistema Público de Saúde desta região precisa. Nereu e deputado Henrique Fontana, nós sabemos, e já vamos concluindo, sei que tu tens outra agenda, que considerando, né, que é o projeto único, né, dessa envergadura, dessa amplitude, média e alta complexidade, 500 mil pessoas da região toda, 5 mil metros quadrados de área praticamente construída, é uma complexidade enorme e que teve percalços, como tu falaste. Hoje tem, dentro da sociedade, o que é normal, pessoas que duvidam, desacreditam, dizem que é demagogia, que é só na época da política. Eu queria que nessa reta final da nossa entrevista, você colocasse o teu ponto de vista diante de tudo que tu tens aí já colocado, tu colocou praticamente a tua história política, como tantos outros, em prol para que realizemos esse projeto. O que tu dizes para nós nesse momento? Eu digo que sempre um projeto dessa envergadura tem muitos desafios. Esse, inclusive, teve mais do que a gente esperava. Agora, essa questão de dizer que o projeto do Hospital Público Regional aqui em Palmeira, né, ele é um projeto que aparece na hora da política, é uma frase equivocada. Ele é um projeto que dura já o esforço de todas as pessoas, dos movimentos sociais, das lideranças, de deputados como eu, de alguém que foi vice-prefeito, vereador, do nosso ex-prefeito, né, o Lourenço Ardengue, que se dedicou muito à época, inclusive quando o ministro da Saúde e o presidente Lula decidiram que íamos encarar, né, e seria prioridade o hospital, nós primeiro queríamos executar através do Estado o hospital. E à época, né, o governo do Estado, a governadora era a governadora Ieda, o então secretário de Saúde era o Osmar Terra, e ele não quis executar através do Estado. Nós então encontramos, né, acolhida no município para realizar todo o processo de elaboração, licitação do projeto e assim por diante,
tudo isso, aliás, já foi feito, né? Então, este projeto, eu, por exemplo, como deputado, seguramente este assunto é o assunto que, muito provavelmente, quase que certamente é o assunto que mais horas de trabalho eu dediquei nestes últimos 8, 9 anos, que são os 8, 9 anos de batalha desse projeto. E eu e as outras pessoas que dedicaram tempo a ele, estivemos trabalhando nele no ano que tem eleição, no ano que não tem eleição, trabalhando durante férias, durante o meio do ano, em todos os meses do ano, dezenas de reuniões em Brasília. Hoje eu presido uma frente parlamentar de deputados federais e senadores em defesa da construção do Hospital Público Regional. Também deve-se citar aqui que o deputado Jefferson Fernandes preside a frente parlamentar de deputados estaduais em defesa. E olha, nós, deputados federais, só tem um deputado federal que é contra esse projeto, que é só o deputado Osmar Terra. Esteve aqui, inclusive, né, dizendo que não existe mais o projeto. Eu até respondia aos ataques que ele fez na época, mas eu só cito porque para mostrar para as pessoas a força que tem esse projeto. Então, eu prefiro dizer para as pessoas: vamos superar toda e qualquer fronteira partidária, o Nereu falou isso, né? Vamos unir Palmeira e a região em torno da consolidação do projeto que está na nossa mão, gente. Tem um contrato assinado, um projeto feito, esse projeto é considerado um projeto em execução, ele tem licenciamento, está aqui a Caixa Econômica Federal agora aprovou tecnicamente todo o orçamento. Então, vamos todas as forças vivas de Palmeira e da região pressionar o Tribunal de Contas do Estado para que ele autorize o último passo, que vai nos permitir a nova licitação. Depois vamos cruzar os dedos, né, Brizola, Nereu, para que uma empresa séria ganhe a licitação, né, uma empresa com qualidade idônea, né, que não dê problema na licitação. E aí eu digo, gente, nós vamos ter este dia de grande felicidade de ver esta obra começar a ser erguida. Agora, acima de tudo, o que eu sempre digo para as pessoas é que enquanto nós não conseguirmos concluir este hospital, nós não podemos descansar. E eu posso fazer aquilo que está ao alcance de um deputado federal. Eu sempre estarei com este projeto do Hospital Público Regional como uma grande prioridade de atuação minha como deputado federal. Isso vocês podem contar comigo. Então, para a turma que ali fica naquela do ceticismo, não vai dar certo, isso não vai funcionar, não sei o que tal, digo, olha, o nosso desafio é mostrar para essas pessoas que isso vai funcionar. Eu tenho comparado, Brizola, com a questão da Universidade Federal. Verdade. Há 10 anos atrás, tinha gente que dizia, não, quando é que vai ter uma Universidade Federal em Palmeira das Missões? Pare de falar nisso, mas nós falávamos disso. Sempre. Lutamos para isso. E hoje a universidade está lá. Quantos alunos estão na Universidade Federal, no nosso campus aqui de Palmeiras? Mais de 1000 alunos. Mais de 1000 alunos. Isso mudou a vida da cidade. Pessoas que vieram, professores, a circulação de gente, riqueza, comércio, economia funcionando. Então, vamos acreditar. Se não tivesse gente que acreditou, como nós 13 e tantos outros acreditamos na universidade, que à época foi consolidada pelo governo do nosso presidente Lula, no projeto de interiorização das universidades federais, que aliás nós queremos retomar com a volta do Lula ao governo do país, vamos acreditar também no hospital. Porque se a gente deixar de pressionar, aí sim nós podemos perder a coisa. Então, eu vou andar sempre com a minha consciência tranquila de que tudo aquilo que está ao meu alcance, eu estou fazendo em prol do hospital e vamos continuar fazendo juntos. Nós queremos agradecer ao Nereu Provenzano, ao deputado federal Rico Fontana, aos nossos colaboradores, ao INCRA, a Diago Imagem, o CPS de Cato, Fernando Seminovos, o Dr. Nelson Favreto. Dizer, deputado, foi um prazer, Nereu, os dois aqui, duas lideranças, que nos honraram com suas presenças, com uma entrevista qualificada. Sempre que estiverem por Palmeiras, Missões, Fogo de Pinho estará sempre de porta aberta. E agora, eu tomar liberdade, enquanto vocês organizam o material aqui, e faz as considerações, uma música que eu vou oferecer para os dois agora. Antes eu ofereci só a da Mercedes Souza para ti. Vamos ver se o Nereu acerta essa música aqui também. O Henrique acertou na... né?
Isso aqui é novidade do Fogo de Pinha. Outra vez que eu dei entrevista não tinha. Não. É tecnologia, né, Henrique? É. Estamos então, Nereu, com as tuas considerações e as tuas considerações. Dizer que é sempre uma honra participar de uma conversa assim com o Henrique, tão esclarecedora, tão importante, Jorge, e sobre principalmente essa questão do hospital, que é uma ansiedade de fato do conjunto da sociedade, mas efetivamente é um processo. E nós acreditamos no processo e vamos chegar lá e vamos ter um hospital concluído e vamos ter ele funcionando por bem do conjunto da comunidade de Palmeira e da região. Muito obrigado, internauta, obrigado, Henrique, Jorge, um abraço a todos. Deputado, palavra final, tenta outra vez. Raul Seixas aí, com o Nereu para ti. Pode ir. Essa música aí, cada vez que alguém disser que o hospital não vai dar certo, eu vou dizer, eu vou tentar outra vez superar o outro obstáculo. Tu Né? me liga que eu solto no Fogo de Pinha. Isso. Brizola, foi muito bom estar aqui. Um abraço para todo mundo, parabéns para ti pelo programa. E vamos seguir, gente, acreditando com esperança que o nosso país vai ser o país justo que nós queremos, que nós vamos ter para o povo brasileiro o direito a uma vida digna. Não é fácil chegar lá, mas nós temos que acreditar nas coisas. Nós não podemos aceitar o convite que uma certa elite do atraso, né, ele faz às vezes para a gente, dizendo, olha, larga de mão a política, nada disso aí vai mudar a tua vida, para de participar do sindicato, não vai na reunião da associação de moradores. Isso aí é o convite para a gente cair no precipício, gente. Eu quero encerrar, em nome aqui do nosso Raul Seixas, dizendo para todos vocês, tente sempre outra vez, sempre tente recomeçar a busca da felicidade que tu tens direito de ter. Me permita te dar um abraço então, meu companheiro. Isso. Abraço, Brizola. Nereu, Nereu. Valeu. muito obrigado pela presença de vocês.